Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso da sua prerrogativa, dá as atas das últimas sessões por lidas e aprovadas. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente aos senhores deputados. Conforme prevê o artigo 107, passamos agora às breves comunicações. Inscrito para falar, em primeiro lugar, o senhor deputado Matheus Cadorim, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Obrigado, senhora presidente, nobres colegas. Na próxima segunda-feira, dia 9 de março, Joinville comemora 175 anos de história. A maior cidade de Santa Catarina chega a esse marco como um dos principais polos industriais, tecnológicos e econômicos do Brasil. Uma cidade construída pelo trabalho de gerações e que hoje representa inovação, produtividade e desenvolvimento. Por isso faço dessa tribuna um convite público ao governador Jorginho Melo para que esteja em Joinville nesta data para celebrar ao lado dos joinvilenses esse momento histórico. Até porque o governo do estado tem sido parceiro do desenvolvimento da cidade. Nos últimos meses, importantes ações foram realizadas ou anunciadas para fortalecer Joinville e toda a região norte. Na área da saúde, avançam projetos fundamentais como a ampliação do Hospital São José e da Maternidade Darcy Vargas, estruturas que atendem milhares de catarinenses. Também foi realizada a ampliação do ambulatório de especialidades médicas e a modernização da enfermaria clínica do Hospital Bethesda, com investimento aproximado de R$1 milhão do governo do estado. Na infraestrutura, o governo liberou 63 milhões para a segunda fase da duplicação da rodovia Dona Francisca, obra estratégica para a mobilidade e para a logística da indústria joinvilense, esperada há muito tempo pelos joinvilenses, com certeza. Além disso, foram destinados 10 milhões para o projeto Inova Munesc, fortalecendo a inovação e desenvolvimento regional. E no horizonte está um projeto estruturante para o futuro da região, a Via Mar, estimada em cerca de R$7 bilhões, com potencial de transformar a mobilidade e a logística do litoral norte catarinense. Novamente, Santa Catarina se virando, uma vez que a gente não tem o apoio federal para melhorar a estrutura que a gente já tem da BR-101 e das suas adjacentes. Esses investimentos demonstram que Joinville tem recebido atenção compatível com sua importância para Santa Catarina. Mas também é importante reconhecer o trabalho realizado pela gestão municipal. O prefeito Adriano Silva, ao lado da vice-prefeita Regiane Gambim, conduz uma administração moderna, eficiente e muito bem avaliada pela população. E aqui está um ponto fundamental. Quando lideranças públicas deixam de lado diferenças e trabalham juntas pelo desenvolvimento, quem ganha é a população. Quando o Estado e municípios atuam em parceria, as obras acontecem, os investimentos chegam e as soluções aparecem. Quando Jorginho Melo e Adriano Silva trabalham juntos por Joinville, quem ganha é o cidadão joinvilense e quem ganha também é Santa Catarina. Por isso, deixo aqui esse convite institucional. O governador Jorginho, venha celebrar conosco os 175 anos de Joinville junto com seu povo. Será uma oportunidade de reconhecer a história da cidade e reafirmar o compromisso com o seu futuro. Parabéns, Joinville, pelos seus 175 anos de trabalho, desenvolvimento e prosperidade. Muito obrigado. Obrigada, deputado Matheus Cadorim. Fazer coro à sua comemoração, parabenizar o município de Joinville pelos seus 175 anos, a famosa cidade dos príncipes. Deus abençoe Joinville. Ainda em breves comunicações, ouvimos o deputado Emerson Stein, a quem conceda a palavra por até 10 minutos. Senhora presidente, deputada Ana Campanholo, presidente do exercício, deputados presentes, aqueles todos que nos assistem, o presidente que vem nessa tribuna no dia de hoje, nada mais é do que uma lembrança de que no próximo domingo será o dia 8, Dia Internacional da Mulher. E fazendo reflexão, será que temos muito o que comemorar? Temos o que comemorar com as nossas esposas, com as nossas mães, com as nossas irmãs. Sim, elas merecem todo carinho, todo respeito, merecem presente, merecem lembrança.
Mas muitas mulheres perderam a vida durante esse início do ano. Não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil. E o feminicídio tem sido uma pauta constante. E nós precisamos sim que nós homens, a cada momento em que participe, ou que veja, ou que conheça, ou que saiba de alguma ação contra a mulher, de um importuno, de algo que esteja acontecendo, denuncie. Mais uma vez a gente passou esses dias por um momento onde um ex-esposo tentou tirar a vida de uma mulher e ela, através do pânico, do botão do pânico da PM, conseguiu alertar a Polícia Militar, que imediatamente entrou em ação e evitou mais um feminicídio. Então é um momento de reflexão. Nós, homens, temos que sim tomar atitude. E você, mulher, também não tenha medo, não se esconda, não se furte de denunciar. Então, Dia Internacional da Mulher, dia de reflexão, e todo dia é Dia da Mulher. Então quero também nesse momento mandar um beijo, um abraço para minha esposa Mariane, por ser uma mãe tão especial, uma mulher também muito especial. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, deputado Emerson. Ainda em breves comunicações, inscrito para falar o senhor deputado Sargento Lima, a quem concedemos a palavra por até 10 minutos. Muito bom dia, senhora presidente Ana Campanholo, presidente de exercício, nossos colegas deputados que aqui se encontram na plenária da ALESC. Senhoras, senhores, nós não estamos diante de um caso de insolvência absoluta de uma instituição bancária. Nós não estamos diante de um caso de falência de um banco, que é o caso do Banco Master. Nós estamos diante de uma trama que nem mesmo Francis Coppola, nos seus melhores momentos, poderia escrever. Longe do glamour, da ficção, mas muito próximo da realidade, transformar a organização social e política brasileira em algo semelhante à máfia Camorra, algo semelhante à Yakuza, algo semelhante à Cosa Nostra. Agora que suicidaram o sicário, o homem que recebia uma mesada de milhões, mensalmente recebia milhões de reais, que era o principal elo de ligação de Vorcaro com o submundo do crime, o homem que muitas vezes foi indicado como aquele que organizavam orgias com prostitutas do leste europeu, nós conseguimos constatar agora, isso diante de um silêncio sepulcral do Ministério Público Federal, que não se manifesta. Desde isso, uma trama que é capaz de colocar o presidente do Senado numa mesa de negociações e coloca em cima da mesa de negociações aquilo que lhe é mais caro, que é a dosimetria numa negociação para o arquivamento da CPMI do Banco Master. Essa sujeira, ela não pode ser escondida embaixo do tapete, porque já não cabe mais, trata-se de uma pilha de entulho no meio da casa, deputado Antídio Nurelli. Reduziram a quase nada, e nós avisamos, reduziram a quase nada as instituições no Brasil, com interceptações telefônicas já detectadas no telefone de Vorcaro, que fazem referência a uma visita de ministro da mais alta corte a seu apartamento, e cuja mulher
na época noiva de Vorcaro, de pijamas num vídeo perguntando o que ele achou do nosso apartamento. Desculpa, eu estava tímida, estava. Como disse, é uma trama cinematográfica. Nem mesmo Coppola, nos seus melhores momentos, ia escrever uma trama tão interessante. Pena que não se trata de ficção. Pena, mas se trata de realidade. Nós avisamos isso, deputada Ana Campanholo, em 2018. Nós avisamos isso em 2022. Que nós entregaríamos esse país nas mãos de quem não tem compromisso nenhum, mas um mínimo compromisso com nenhuma pauta relacionada à vida e à prosperidade nesse país. E foi isso que aconteceu. Um país que se aventa a possibilidade de ter vendido urânio para o próprio Irã. Lamentável a situação do nosso país, mas avisados foram. E mais uma vez nós erguemos as nossas vozes para responsabilizar aqueles que realmente não conseguem mais esconder a sujeira. Um silêncio de um Ministério Público Federal, nenhuma manifestação mais contundente, um escárnio, um festival de delações é o que nós vemos nesse país. E fazemos a nossa meia-culpa. Onde está o setor produtivo nacional, não só o de Santa Catarina, que fecha os olhos para uma realidade, para Vossa Excelência, que é empresário, deputado Antídio Lunelli, de que nós estamos, através de uma falsa reforma tributária nesse país aqui, fazendo uma estatização. Conseguiram aquilo que queria, deputada Ana, estatizar tudo que tocam. E essa reforma tributária, ela tem esse condão, basta estudá-la para interpretar. Basta estudá-la para interpretar. Ou seja, nós estamos cercados por mafiosos, nós estamos cercados por uma gangue, e não adianta em Santa Catarina a gente deixar o nosso couro no serviço, não adianta nossos empresários se desdobrarem para manter suas empresas de portas abertas, funcionando, o nosso homem do campo trabalhando, deixando uma lonca do couro, se aquilo que a gente ajunta com dificuldade com as mãos, o PT esparrama como um trator em Brasília. Uma farra com o dinheiro do catarinense. É por isso que eu não entendo, me foge a compreensão, quando eu vejo um catarinense se levantando e falando, esse governo de esquerda me representa. Mesmo que não seja por uma questão ideológica, que seja uma questão de sobrevivência, explique isso aos nossos prefeitos, como eles irão mudar em 2 anos, 3 anos a matriz econômica de seus municípios. Explique isso. Pergunte aos responsáveis que votaram nessa aberração dessa reforma tributária, que é a segunda coisa que nós temos que trabalhar muito forte a partir de 2027, no cenário federal. A primeira delas é dar capacidades ao Senado de devolver a dignidade para os 3 poderes. E a segunda é a revisão dessa reforma. São 2 prioridades que nós temos. Já não é mais somente a questão de se preocupar com o futuro das nossas criancinhas no Brasil, porque esse é um discurso muito doce, é uma questão de ter o que comer. Essa é a realidade do Brasil. Essa nuvem de gafanhotos, essa horda de destruidores que hoje ocupa o Palácio do Planalto, ela tem que ser refreada de alguma forma. Como disse, mesa de negociação. Se colocar de um lado a tossimetria da pena e de outro lado a CPI do Banco Master. E vou parafrasear aqui o presidente nacional do nosso partido, essa é uma CPMI, esse é um caso que vai derrubar meio país, porque tem muita gente envolvida. Muita gente envolvida.
é muito mais sério do que nós pensamos, é muito mais profundo do que nós pensamos. Então não é um momento de brincadeira, um momento de se agarrar em coisas frívolas, de pouca importância. É um momento de fazer a política séria, que é uma tradição do estado de Santa Catarina, e é por isso que ele ainda se mantém de pé. Uma política construída ao longo de muitos governos aqui, graças a Deus. E nós temos que, como catarinenses, não só lá no campo, não só lá na lavoura, não só dentro da indústria, não só dentro do comércio, mas aqui, nós começarmos a tomarmos posicionamento em relação a isso que acontece. E isso é que eu convoco todos os deputados estaduais, todos os vereadores em cada Câmara de Vereadores, todos os prefeitos. Não é hora de desunião, não é o momento de colocar a vaidade política em primeiro plano. É hora de unirmos forças mesmo para salvar aquilo que nos resta ainda, como disse, enfrentar uma gigantesca batalha. Porque mesmo que a gente consiga, e nós conseguiremos reverter esse quadro em 2027, a missão daquele homem que vai estar sentado na cadeira como presidente da República, a missão daqueles senadores que estarão dentro da nossa maior casa de leis, dos deputados federais, não será fácil. Porque o retrocesso foi muito grande. O mar de lama ele é muito profundo. Para sairmos dali, vai necessitar muita união, muito trabalho e muito esforço. É a isso que eu conclamo todos os políticos do estado de Santa Catarina. Obrigado, deputado Sargento Lima. Ainda em breve comunicações, está escrito a nossa querida deputada Ana Campagnolo, que tem o tempo por 10 minutos. Presidente querido, é o senhor. Muito obrigada. Senhores deputados, nós estamos no mês da mulher, mas receio que estamos também no século dos idiotas. No século dos idiotas úteis, dos idiotas inúteis, no século da bandidolatria. E por que eu falo isso? Mais um crime bárbaro contra uma mulher e os culpados se diluem nas acusações de esquerda, ninguém sabe quem é o verdadeiro culpado. E é sobre isso que nós vamos falar, um crime bárbaro, um cracudo, um usuário de drogas, tem gente aqui dentro do parlamento que defende o usuário de drogas, um cracudo entrou num convento para roubar. Também tem gente na esquerda, deputado Lunelli, deputado Oscar, que diz que é só o roubo de um celular, é só um furtinho, como diz a Márcia Tiburi, filósofa feminista de esquerda, existe lógica no assalto. Então esse cracudo, drogado, eleitor dessa turma, entrou num convento para roubar, o convento que é um lugar de religiosidade, de santidade, de silêncio, de contemplação, de buscar o paraíso, ele entrou nesse lugar e transformou o convento num inferno. Um drogado transformou o convento inteiro no inferno. O que ele fez lá dentro? Ele matou uma freirinha, uma senhorinha, dona Nádia Gavansky. Assassinou brutalmente a pauladas uma freira de 82 anos. E depois a perícia indicou que antes do assassinato ele ainda a estuprou. Se isso não é diabólico, senhores, eu não sei o que é. Mas o que será que desperta no ser humano normal, no ser humano comum, essa sanha diabólica? Alguma coisa ele tomou, alguma coisa ele ingeriu. E quando um crime como esse, bárbaro, acontece, primeiro que a gente vê uma grande disparidade, deputado Lunelli. Tem mais gente comovida com a morte do cão orelha, que realmente foi muito triste, do que com a morte de uma freirinha de 82 anos. Tem mais gente comovida com um cachorro do que com uma mulher. Isso no mês da mulher, por isso que eu reforço, né, o século dos idiotas. E, pois bem, quem é o culpado? Quando acontece uma tragédia como essa, a gente procura os culpados. E aí a gente começa a ouvir o culpado primordial, o primeiro culpado de todos. Quem é? O criminoso, o cracudo, o usuário de drogas. E disse ele que estava ouvindo vozes. Depois que o crime é cometido, o criminoso é preso, ele sempre bota a culpa em alguém, né? E nesse caso, são as vozes que ele ouviu. Mas, deputados, eu não duvido que ele realmente esteja ouvindo, ou ainda esteja ouvindo vozes. Porque são as mesmas vozes que nós aqui estamos ouvindo. Vozes que vêm principalmente da esquerda para produzir relativização moral, irresponsabilidade social,
falta de consideração absoluta com os semelhantes, desprezo aos direitos humanos, impunidade para os criminosos e depreciação geral da vida humana desde a concepção até a morte natural. Então, as vozes que esse cracudo está ouvindo, elas existem de fato, só que elas não estão só na cabeça dele. Estão na cabeça de todos os nossos jovens, estão na cabeça dos nossos adolescentes, estão na cabeça de todos nós, você, cidadão catarinense. Quais são essas vozes? Primeira voz grave que nós temos ouvido é a voz pela descriminalização das drogas. Eu tenho certeza que se esse cracudo, esse marginal, não estivesse sob efeito de drogas, ele não teria estuprado e matado uma senhora de 82 anos, como aconteceu. Quem são as vozes que militam pela descriminalização das drogas, que acham que essas substâncias têm que estar ao alcance de todos? Primeiro vamos para 2009, durante um debate na Câmara, o petista Paulo Teixeira defendeu a descriminalização e o porte de drogas, e aqui a gente tem alguns petistas para infelicidade de Santa Catarina. Em 2014, o Jean Willis defendeu a legalização, na verdade ele defendeu a regulamentação da produção, industrialização e comércio de drogas, que é a mesma coisa que legalização. Em 2023, os parlamentares do PSOL, nós temos um deputado do PSOL aqui também, defendeu novamente, os parlamentares defenderam novamente a descriminalização do porte e do uso para consumo próprio. Em 2023, o Conselho Nacional de Saúde do Lula, o Lula, defendeu a legalização da maconha como uma orientação estratégica para as plataformas do governo. Em 2024, por maioria, o STF disse que o porte de maconha não deve gerar consequências criminais, mas apenas consequências de natureza administrativa. Em 2024, a psolista Sâmia Bonfim, feminista, defensora dos direitos das mulheres, seria muito bom ouvir o que as feministas que defendem os cracudos têm a dizer sobre a freira de 82 anos, assassinada por um deles. Ela defendeu, no PL 2622, a anistia para condenados por porte de droga. Em 2024, durante a discussão da PEC 45 de 2023, contra a criminalização e o porte de drogas, a maior parte dos senadores de esquerda foi contra a proposta, achando que o drogado precisa ter mais liberdade. E, por fim, o Alexandre de Moraes, o Xandão, nosso famoso cabeça de ovo, que suspendeu a prisão preventiva de um homem preso em flagrante com crack aqui em Balneário Camboriú, aqui no nosso estado. Então, a primeira voz que essa turma está ouvindo é a voz da esquerda que defende a descriminalização, a regulamentação, a legalização, a propagação do uso de drogas. E a segunda voz que essa turma está ouvindo é a voz também da esquerda, quando diz que a culpa não é do criminoso, mas da sociedade, do contexto que o cercam. Como diria Maria do Rosário, imitando Rousseau, a sociedade é o problema. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Esse é um dos fundamentos filosóficos das ideias de esquerda. E, pois bem, este monstro de 33 anos que estuprou e matou essa freirinha, ele já havia sido preso em ocasiões anteriores, mas foi liberado pelo juiz na audiência de custódia. Sempre a famigerada audiência de custódia. E as vozes da esquerda defendendo. A audiência de custódia, então, é o primeiro filtro, cidadão catarinense. O primeiro filtro, depois que o policial prende o vagabundo, o criminoso, ele é apresentado ao juiz e ali acontece a giratória da justiça brasileira. O policial militar entrega por um lado, no outro dia a justiça libera. Ela foi regulamentada em 2015 e incentivada por proposições e judicializações propostas por deputados de esquerda, mais especificamente do PSOL. Em 2019, o próprio site oficial do PSOL publicou uma nota explicando por que os parlamentares de esquerda são contra o fim da audiência de custódia. Se não tivesse audiência de custódia, esse cracudo de 33 anos não teria matado a freira Nádia. O PSOL propôs a DPF 347, que foi a judicialização que promoveu, então, a sacralização da saidinha ali do criminoso logo depois de ser apreendido pela polícia. A gente também tem a saidinha de fato, que é a saída temporária. Foi o PSOL na Câmara que publicou um texto contra o fim da saidinha temporária
quando esse assunto foi discutido. E na saidinha temporária, inúmeros crimes contra mulheres foram cometidos. O Lula, em pessoa, se pronunciou e vetou trechos da Lei 14.843 de 2024, que iria restringir os benefícios da saidinha temporária. É um amor que essa turma tem pelos criminosos, mas também não é difícil de entender, Lunelli, deputado Emerson, deputado Júnior, não é difícil de entender porque eles estão lutando em causa própria, né? Então, eles estão favorecendo o eleitorado deles e também muito compatível com o caráter dos próprios. Além disso, nós temos também as discussões sobre a progressão de pena. O cara pratica um estupro, o cara pratica um latrocínio, mata uma mulher e ele pode progredir de pena. Recentemente, a Câmara Federal apreciou o projeto 1112 de 2023 para obrigar o condenado contra crimes contra a mulher, que praticou tráfico de pessoas, que praticou estupro de vulnerável, obrigar esse criminoso a ficar mais tempo preso. E aí o que aconteceu, deputado Lunelli? Para surpresa de ninguém, para surpresa de 0 pessoas, 100% da bancada do PSOL votou contra o fim, o arrochamento da progressão de pena, e 92% dos petistas votaram contra o fim da progressão de pena. E mesmo assim, no dia de hoje, aqui nessa casa acontece um evento pelas mulheres, pelo direito das mulheres, contra a violência contra as mulheres, defendido, promovido por uma deputada do PT, do partido que votou pela continuidade do relaxamento da pena dos criminosos condenados por matar e estuprar mulheres. Pois bem, senhores, numa sociedade onde há crime sem castigo, há castigo sem crime. A Nádia, esta freira de 82 anos assassinada, pagou pelos erros das vozes que aquele cracudo ouvia e que a nossa sociedade como um todo ouvia. E eu quero convidar você, mulher que está em casa, os senhores deputados também, que nós lembremos não só da maneira como esta freira morreu, mas mais do que isso, da maneira como ela viveu. Ela viveu 50 anos dedicada à castidade, à virtude, à busca pela santidade. E que nós possamos lembrar dela assim, e que mulheres como ela venham a ser valorizadas, e não mulheres de esquerda que incentivam e passam a mão na cabeça de vagabundo. Por exemplo, a professora Ellen de Abreu Silva Batista faleceu heroicamente em 5 de outubro de 2017, aos 43 anos, tentando salvar as crianças de um incêndio na escola onde trabalhava. A cozinheira Antônia Rodrigues da Silva, também conhecida como Bira, foi assassinada pelo crime organizado porque se negou a envenenar a comida dos policiais. Então, que mulheres como essa sejam alvo das nossas homenagens. É por isso que nosso gabinete está oficiando ao governo do Paraná e também à Assembleia Legislativa do Paraná, para que a freira Nádia Gavansky seja homenageada como merece lá em seu estado, e é por isso também que esta deputada tem um projeto de lei que proíbe as autoridades médicas de não comunicarem às autoridades policiais quando identificam uma violência praticada contra a mulher. Muito obrigada, senhores deputados. Obrigado à deputada Ana, muito bem colocado, por isso que ganhou mais um minuto para explicar bem para a população, né, para entrar na cabeça, parabéns. Ainda em breve, comunicações, escrito para falar, Júnior Cardoso, deputado Júnior Cardoso, que tem 10 minutos. Senhora presidente Ana Campagnolo, os demais deputados aqui nessa casa, quero me solidarizar com o discurso de Vossa Excelência, na manhã desse dia. Eu quero trazer aqui também um breve relato sobre o que aconteceu. Quero dizer que, como pai, pastor e deputado, defensor da família e membro da Comissão de Direitos Humanos desta casa, não posso me calar nesta semana que antecede o Dia Internacional da Mulher. Trago a esta tribuna a minha mais profunda indignação diante do brutal caso de
estupro coletivo ocorrido recentemente no Rio de Janeiro contra uma adolescente de 17 anos. É inadmissível que uma barbárie como essa ainda esteja acontecendo no nosso país. Empresto a fala da deputada Ana Campanholo, me valho disso, para dizer que o Brasil e os brasileiros, a nação, está vivendo um desleixo em todas as áreas. Isso é natural. Quando você vê que uma freira foi morta por um cracudo, que não tem sentimento, que não tem espiritualidade, que não tem temor de Deus, e a gente vê que 4 adolescentes, jovens, conforme informações divulgadas, os acusados são jovens de classe média alta, com oportunidade e boa escola. Ainda assim, trataram a jovem como objeto, planejando uma violência que deixa marcas profundas, marcas que muitas vezes acompanham a vítima pela vida inteira. Nós não podemos aceitar a banalização da violência, e como neste caso, principalmente contra as mulheres. Nesse mês, especialmente dia 8, que nós comemoramos o Dia das Mulheres, pelos seus espaços, pelas suas conquistas, nós não podemos de forma alguma estar silentes, calmos, aceitando tudo isso. O Brasil virou uma baderna institucionalizada, né? Não existe mais respeito de baixo para cima, nem de cima para baixo. E por conta disso, nós dessa casa precisamos nos posicionar, deputado Emerson Stein. Vossa Excelência, que também é pai, que luta, que está aqui nessa casa, já foi prefeito da nossa querida cidade de Porto Belo. Gostaria muito também de ouvi-lo nessa manhã. Deputado Júnior Cardoso, para colaborar com o seu uso da palavra, que é muito importante nesse momento. E mais uma triste realidade acontece na nossa região, especificamente na cidade de Itapema, no dia de ontem, onde foi noticiado pelo jornal Razão: mulher é arrastada para o mato e estuprada ao voltar do trabalho em Itapema. E ela disse, ele fedia muito. Mulher retornava do trabalho, nas mediações da BR-101, quando foi agarrada pelo pescoço e arrastada para o mato, na manhã desta quarta-feira em Itapema. O indivíduo fedia muito e aparentava ser morador de rua, relatou a vítima. Ele dizia estar armado com uma faca e repetia: não grita que é pior. Essa, infelizmente, é a realidade do nosso Brasil. Esperamos que as nossas autoridades, nossa Polícia Civil, Polícia Militar, não dê trégua, não dê paz para esses indivíduos, esses bandidos que têm feito isso com as mulheres, não só no nosso estado, mas também no Brasil. E aí, na Itália, foi votado pela Câmara da Itália, deputado Antídio Lunelli, uma lei que torna feminicídio prisão perpétua. Temos que pensar seriamente, nesse sentido também, o Congresso Nacional, deputados federais, para que caminhemos nesse mesmo sentido. Obrigado, deputado Júnior Cardoso, parabéns. Obrigado pela parte de Vossa Excelência. Infelizmente, casos como esse estão acontecendo com frequência. O respeito, o amor, a caridade, elas sumiram. E a mulher é tida como um vaso frágil, mas não obstante a isso, nós como homens precisamos ter o respeito e não aceitar que movimentações como essas, acolhidas por pessoas que deveriam estar defendendo e que hoje não fazem isso. Eu quero aqui, finalizando as minhas palavras, fazer 2 questionamentos. Primeiro, que a lei seja cumprida com vigor, que os responsáveis sejam identificados, julgados e punidos com todo o peso da lei e com a agilidade que o caso precisa, porque lei existe,
Não existe o peso da mão, não existe a efetividade da punição. Segundo, que o poder público fortaleça políticas de proteção, acolhimento e apoio às mulheres vítimas de violência. E você, mulher, terá todo o nosso apoio. Eu queria dizer a todas as mulheres que nos veem e que nos ouvem, que não se cale, mas denuncie. Muito obrigado. Obrigada, deputado Júnior Cardoso. Não havendo mais deputados inscritos em breves comunicações, nós passamos agora... Sim, senhor. Senhora presidente, só para fazer aqui uma notificação da presença do nosso querido amigo vereador Paulo Sete, de Imbituba, sua assessoria, o Marcos, meu querido amigo, estão aqui visitando o Parlamento Estadual. Muito obrigado. Vereador Paulo, seja sempre bem-vindo, assim como sua equipe e seu gabinete. Passamos agora ao horário destinado aos partidos políticos, conforme prevê o artigo 108. O primeiro horário pertence ao bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Seguido do bloco União, PSD, PRD. Seguido do bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PSOL. Bloco Podemos, Republicanos e Novo. PP, PDT, PL. Não havendo deputados inscritos para o horário destinado aos partidos políticos, nós passamos à ordem do dia, conforme prevê o artigo 109. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias, e essas terão seus encaminhamentos conforme o regimento interno. Projeto de Lei 206 de 2025 da deputada Paulinha, institui o programa de Bolsa Artística destinado a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica no âmbito do Estado de Santa Catarina. Esta presidência comunica ainda que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações, indicação 112 a 115, e que foram deferidos, conforme determina o regimento interno, os seguintes requerimentos, de 442 a 478. Nesse momento, suspendo a sessão por solicitação do deputado Neudi Sareta, para a manifestação do Dr. Ricardo Pereira Gonçalves, da Associação Brasileira de Neuromielite Óptica, e da senhora Márcia Denardim, presidente da ONG Além da Esclerose, para conscientizar sobre as condições neurológicas autoimunes, raras e potencialmente incapacitantes. Sejam bem-vindos a esta casa. Bom dia, obrigada pelo espaço, bom dia a todas e todos. Eu começo agradecendo ao deputado Neudi Sareta, que é presidente da Comissão de Saúde, por abrir esse espaço na Tribuna Livre para tratarmos de um tema que precisa sair da invisibilidade, a neuromielite óptica. Hoje eu falo em nome da Associação Brasileira de Neuromielite Óptica, e a NMO é uma doença autoimune rara que pode causar cegueira e paralisia. Atinge principalmente mulheres, muitas jovens, em idade produtiva. E estamos no mês das mulheres, mas não é coerente celebrarmos mulheres e ignorar aquelas que podem perder a visão e os movimentos por falta de um acesso rápido a diagnóstico e tratamento. Hoje, o SUS não possui protocolo clínico específico para a NMO. Este exame, ele confirma o diagnóstico e ainda não está amplamente disponível na rede pública. E medicamentos já aprovados no Brasil não foram ainda incorporados ao SUS. E o que isso gera? Gera atraso no diagnóstico, agravo da incapacidade e judicialização. Judicialização não é política pública, é sintoma de falta de política pública. Quando o sistema demora, o surto vem e pode deixar sequelas permanentes. E isso não é apenas uma questão clínica, é uma questão de gestão, de planejamento e prioridade. A BNMO existe porque pacientes precisaram se organizar para não ficarem sozinhos diante dessas lacunas. Mas a associação, sozinha, não substitui política estruturada. Essa casa tem o poder de fiscalização, de articulação e de incidência.
E enquanto falamos de doenças raras, a gente fala de um número pequeno de pessoas, mas de um impacto enorme quando o cuidado falha. E eu encerro a minha fala com a pergunta que guia o nosso Março Verde nesse ano. E você, já falou sobre NMO para alguém hoje? Porque falar é o primeiro passo, agir é o próximo. Muito obrigada. Deputada Ana, demais deputados, em primeiro lugar, agradecer a essa casa pela oportunidade de falar. Me falaram que eu tenho 5 minutos, né? Um pouquinho mais agora, para falar sobre uma doença tão impactante e que gera tanto malefício para os nossos pacientes. E eu vou tentar, nesse tempo, poder explicar um pouquinho sobre essa doença, explicar o que traz para essa população. Então, para me apresentar, eu sou Ricardo Gonçalves, eu sou atualmente neurologista e estou à frente dos 2 ambulatórios de doenças desmielinizantes aqui do estado de Santa Catarina, no Hospital Universitário e também no Hospital Governador Celso Ramos. E temos trabalhado ao longo desses últimos 3 anos, especialmente com esses pacientes com a neuromielite óptica. O que é a neuromielite óptica? A neuromielite óptica é uma doença autoimune, ou seja, quando áreas do nosso organismo atacam algumas áreas específicas. Na neuromielite óptica, acaba atacando principalmente o cérebro, os olhos e a medula espinhal. E o que isso gera? Isso pode gerar sintomas e sequelas graves nos nossos pacientes. Um dos principais sintomas que a gente tem é a cegueira, que nem eu falei antes. Então, um paciente, ele pode, em questão de horas a dias, perder a visão e não ter mais essa visão recuperada ao longo do tempo. Além disso, outro sintoma típico da doença é a mielite, inflamação da medula. E o que a inflamação da medula vem a causar? Ela leva o paciente a ficar, por exemplo, tetraplégico. E essa tetraplegia vai impactar esse paciente na sua qualidade de vida e também na qualidade laboral. Mas quais são os pacientes que são afetados por essa doença? Bom, a nossa epidemiologia mostra que no Brasil, e o Brasil é um dos países que hoje, atualmente, é o que mais tem pacientes com neuromielite óptica no mundo, e por isso o avanço tão tecnológico que nós estamos tendo no Brasil, que a gente vai conversar um pouquinho ainda, são mulheres jovens, em torno dos 20 aos 40 anos de idade. Então, no mês tão representativo das mulheres, a importância de falar sobre isso também torna-se algo necessário. No momento em que ataca, nessas questões de horas e semanas, o reconhecimento precoce é muito importante, porque o tratamento precoce realmente faz diferença no prognóstico desse paciente. E para isso a gente precisa ter alguns pilares para a gente poder realmente reconhecer um pouco mais sobre a doença. O primeiro pilar, que nem eu falei, é reconhecer precocemente. Para nós reconhecermos precocemente, essa doença tem que ser mais conhecida, tanto pela população, como também pela parte médica. E por ser algo muito específico dentro da medicina e dentro da neurologia, a gente precisa capacitar. E isso nós já fizemos junto com a Escola de Saúde do Estado de Santa Catarina, cursos sobre a doença que está disponível para os médicos do Estado e está sendo feito ao longo desse último ano, que é reconhecimento. E saber que nós temos centros de especialidade, que é um segundo pilar muito importante. Tanto no Hospital Universitário, como também no Hospital Celso Ramos, nós temos 2 ambulatórios específicos da área, em que nós temos o apoio também dos médicos residentes que nos acompanham nesse trabalho, em que nós conseguimos receber esse paciente, diagnosticar esse paciente e iniciar um tratamento mais precoce. Então, o reconhecimento que esses centros de especialidade existem é muito importante para o encaminhamento desse paciente. O outro fator importante, aí sim, é o tratamento. Porque quando a gente trata pacientes jovens, a gente está dando prognóstico bom para esse paciente. E o que é um prognóstico bom? Ter qualidade de vida, ter acompanhamento ao longo do tempo, ter atividade laboral e acompanhar bem com a sua família. E aqui que eu acho que é o grande empecilho que nós temos hoje em dia, que é em relação ao tratamento. Depois de mais ou menos 100 anos de descoberta de doença, nós tivemos os primeiros medicamentos disponíveis para neuromielite óptica, a partir do ano de 2021. No Brasil, faz 2 anos que nós temos disponíveis, 2 a 3 anos, as medicações hoje. O grande problema é que tem um impacto orçamentário, né, na saúde pública, não são medicações baratas, mas são medicações que fazem diferença para a nossa população. Para as pessoas que têm a doença e também para a sociedade. Porque se a gente pega um paciente jovem, uma mulher jovem, em torno dos seus 30 anos, olha o que incapacita essa doença e como vai tirar ela do mercado de trabalho, do seu acompanhamento de família e do seu dia a dia. Então, o reconhecimento precoce dessa doença é muito importante. Então, tanto a BNMO como eu, hoje, representando também aqui a parte médica do nosso estado, principalmente da parte de neurologia e também trabalhando especificamente com neuromielite óptica, a gente vem para mostrar o trabalho que está sendo feito. Santa Catarina, quando a gente pensa em prevalência de doença, por exemplo, nós esperamos que no estado
tenhamos em torno de 320 pacientes. Não parece um número muito grande, mas são 320 vidas que estão sendo impactadas pela doença. A grande questão é que hoje nós temos em torno de 40 a 50 pacientes diagnosticados. Então, nós temos aí mais de 200 pacientes em que não tem um diagnóstico correto, e não ter o diagnóstico correto incapacita na sua vida. O grande foco nosso é trazer apoio para essa causa, trazer apoio para o nosso ambulatório, para o nosso reconhecimento precoce da doença, para nós podermos realmente fazer diferença. E Santa Catarina, o nosso trabalho já está mostrando resultado ao longo do Brasil. Não era esperado que nós tivéssemos tantos pacientes com a doença, porque é uma doença muito mais comum em pacientes afrodescendentes e asiáticos, e nós pegamos o nosso estado que não tem uma população muito grande nesse aspecto, mas com a migração para o nosso estado, torna-se algo muito importante de nós levarmos em conta, porque vai aumentar a nossa população desse grupo e que realmente começa a receber um diagnóstico mais adequado da doença e específico. E aí nós temos que pensar no tratamento desses pacientes. Realmente, que nem a Márcia comentou, a gente não tem ainda políticas públicas específicas para neuromielite óptica, os protocolos clínicos ainda estão sendo desenvolvidos, mas o Estado ele pode, quem sabe, nos ajudar a desenvolver isso e trazer um pioneirismo ao Brasil em relação ao tratamento da neuromielite óptica. Hoje, o nosso ambulatório já conta com 5 pacientes recebendo medicação específica para a doença. Isso é um avanço em relação ao resto do Brasil, que tem uma dificuldade muito grande ainda, mas realmente porque a gente conseguiu demonstrar, tanto para a equipe médica, para a equipe farmacêutica e também, principalmente, para o Estado, a importância de tratar esses pacientes. Então, eu queria agradecer mais uma vez o espaço dessa casa, agradecer à deputada Ana pela oportunidade, a Márcia também, a BNO pelo convite para a gente conversar sobre isso. Nós queremos trazer essa ligação com a Assembleia, com o Estado, para realmente trazer, potencializar o tratamento desses pacientes, potencializar a recuperação desses pacientes e uma qualidade de vida digna para esses pacientes. Muito obrigado. Obrigada, doutor Ricardo. Obrigada, Márcia. O senhor falava aqui, me lembrei que a primeira chefe de cozinha cega que eu conheci, a Cristina Ha, venceu o Masterchef de 2019, terceira edição nos Estados Unidos, e tinha NMO. Realmente confirmando as estatísticas de que mulheres jovens são as mais afetadas. E afeta muito, é muito grave a doença quando ela tem um sintoma e não recupera. Então, a importância do diagnóstico precoce e o tratamento precoce é evitar que um segundo sintoma que o paciente pode apresentar seja muito mais grave do que o primeiro que já apresentou. Obrigado. Foi muito importante ter a participação de vocês aqui. Esta casa é comprometida com a pauta da saúde, com a saúde pública. Temos muitos deputados proponentes de legislações que protejam as famílias atípicas, doenças raras, síndromes incomuns, e é muito bom saber que a sociedade civil se organiza e trabalha para fazer com que Santa Catarina seja um estado que atende a todos. Muito obrigada pela participação de Obrigado. vocês. Vamos só entregar uma lembrança para a senhora. Obrigado. Com certeza. Conforme prevê o artigo 113, passamos agora às explicações pessoais. E não havendo deputados inscritos para o uso da tribuna, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária, conforme o calendário especial, para terça-feira, às 10 horas. Está encerrada a sessão.